os seus ramos, seus mantos para Jesus passar. Então isso é uma planta, né, abençoada agora também, esse rito da igreja que abençoa as coisas naturais, os bens que Deus criou, a sua natureza. Então depois disso vocês podem guardá-lo, podem queimá-lo. Na minha infância, né, nascido lá em Pará de Taipas, meus pais também eram muitos católicos. Então minha mãe, naquela época, parece que tinha mais do que hoje, eu não sei, né, muitos raios, né? Então se usava, ela corria logo pegar um ramo seco, queimava lá no fogão de lenha, que era para acalmar a tempestade, afugentar os raios, os trovões. No Brasil, você vê quantos raios caem aqui no Brasil, não? É o campeão em raios, principalmente na Amazônia, né? Já foi pesquisado isso, o Brasil é o campeão de raios. Mas realmente não é essa a finalidade, raios são fenômenos da natureza. Mas nós podemos também tomar esses ramos como um gesto, sim, por que não, das nossas angústias, das nossas tristezas, dos nossos momentos de indecisão. É um ramo bento, simboliza algo profundo, Cristo entrando, indo ao encontro de sua própria morte. Então, nesses momentos de angústia, tristeza, de incerteza, nós também podemos queimar. Não nesse intuito que este ramo vai fazer um milagre, mas o que está por trás disso, que é a nossa fé. Assim como Jesus entrou livre, espontaneamente em Jerusalém, a nossa fé diz: Senhor, ajudai-nos. Esse ramo me lembra a sua entrada triunfal em Jerusalém, em busca da morte, mas também em busca da ressurreição. Então é isso que está atrás deste ramo que, se eventualmente alguém quiser queimar nesse momento. Se não, guarde bonitinho, ou guarde em terra, alguma coisa assim, não jamais jogar no lixo, que é uma coisa, né, sagrada, abençoada também por Deus. E nessas duas leituras, um tanto longas do Evangelho, nos dá todo o relato da paixão de Jesus Cristo, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, que lá também, nessa época, era a Páscoa dos judeus. Então eles também comemoravam a saída do povo do Egito, a libertação. Então era a Páscoa dele, Páscoa, passagem, libertação, saída da escravidão para uma vida nova. Então Jesus, né, Deus, às vezes faz as coisas coincidirem com os fenômenos, com as coisas naturais aqui nossa. Então foi exatamente nessa época que havia muitas pessoas em Jerusalém, porque todos iam a Jerusalém nessa época da Páscoa. Então esse relato todo, os dois evangelhos, dá uma pincelada, um resumo de tudo que vai acontecer com Jesus nessa semana, grande semana para nós, essa Semana Santa. É uma semana sem dúvida de maior retiro para nós, que cada um mesmo nos afazeres do dia a dia, se puder reler esse trecho, alguns trechos pelo menos, não todos, tentar aprofundar um ou outro aspecto dessa paixão de Jesus Cristo, lembrando e procurando entender o que está por trás de tudo isso. Por que Deus faz isso? Por que Ele fez isso? A não ser por amor. O Pai envia seu Filho ao mundo. Nós estávamos, como ele falou, como ovelhas perdidas, sem pastor, sem saber para onde ir, condenadas sob jugo de Satanás. Então o Pai, no seu grande amor, depois do pecado de Adão e Eva, não abandona seu povo, não abandona a criatura que ele criou com tanto amor, envia seu próprio Filho para nos anunciar a boa nova, o amor do Pai que tem por cada um de nós. Então é isso que está por trás desta grande Semana Santa que nós deveremos viver com todo amor, com toda a fé, principalmente neste ano dedicado à fé. Que essa semana sirva para nos robustecer na fé. Então recomendo mais uma vez que a gente leia algum trecho. Leve esse formulário para casa, porque ele só serve para hoje. Já não tem mais, já a partir da semana que vem. Serão outros folhetos, principalmente na quinta, sexta, sábado. Então esse folheto pode levar para casa, porque não tem mais sentido. Então, mas procure relembrar algum trecho, alguma frase que possa lhe chamar a atenção.
faça que nós fizemos uma leitura orante do Evangelho. Você em casa lê novamente tudo. Desculpa, não é um papo, não. A gente está um pouquinho mais de idade, né? Agora precisa pôr relógio, o celular vai despertar para quê? Tomar remédio. A tomar remédio. Mas isso é hora de eu tocar, eu esqueci de desligar, meu Deus do céu. O médico também dá remédio para tomar às 4 horas da tarde. Eu vou falar com ele, é absurdo, eu não consigo só pôr no despertar. Mas fora isso, então, tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Vamos sempre pensar que Deus nos amou de maneira esplendorosa, de maneira humilde, como diz São Paulo. Deus, da mesma natureza que Deus, portanto, Deus se faz um de nós e, pelo contrário, se rebaixa ao último grau, que é lavar os pés dos apóstolos. Que essa função era do escravo que lavava o pé do seu Senhor. Ele se rebaixa totalmente, vai ao máximo que ele podia fazer para nos dar o exemplo da humildade, coisa que nós nem sempre gostamos de fazer, né? Queremos fazer às vezes as coisas mais vistosas, mais aparentes, principalmente esses nossos meios políticos, querem sempre aparecer, nunca jamais as coisas que não dão ibope, como na periferia. Eles nem sempre estão dispostos a fazer coisas para a periferia, porque não dá tanto ibope, então quer fazer uma grande obra, um monumento, isso dá ibope, que grande ser humano, né? Mas então Deus não é assim. Deus é humilde, se humilhou para nos dar o exemplo desse grande amor do Pai para conosco, enviando o seu Filho. Então que nessa semana a gente realmente pare um pouquinho mais para pensar, para rezar, que seja 5 minutos por dia. Deus já fica contente com isso, que você pegue uma frase, um trechinho, e medite um pouco mais nessa leitura, o que Deus pede para mim nesta Semana Santa. Eu vou entrar e sair do mesmo jeito, se procurar tomar pelo menos algum propósito, como se diz, né? E melhorar em alguma coisinha. Se eu estou sendo egoísta, orgulhoso, não sei perdoar, não fui humilde, não fui capaz de pedir perdão, fiz alguma coisa inconveniente. Então que nessa semana Deus nos ajude. Nós, apoiados nessa bondade de Deus, nessa misericórdia de Deus, a gente consiga chegar ao reino de Deus triunfante com toda alegria. O creio é o ensino constantinopolitano, então é o mais longo, nós vamos seguir do folheto.